Pode ir, Bom, Rodrigo. então, um bom dia a todos. Vamos começar aqui a nossa Sexta Livre, encerrando a semana, e essa semana com uma pauta e um convidado muito especial. Vamos falar de tarifa, o assunto da moda, o assunto da hora. Para onde vão as tarifas? Eu acho, particularmente, que elas vão tripular o foguete do Jeff Bezos ou do Richard Branson e vão para um lugar bem distante daqui. Mas quem vai nos dizer isso é o Helder Souza, da TR Soluções. Bom, todo mundo já conhece, mas não custa apresentar de novo. O Helder é um dos grandes especialistas em tarifas no Brasil e a TR é, sem dúvida alguma, uma das empresas mais preparadas e equipadas para tratar desse assunto hoje no Brasil. Eles têm não só uma equipe muito especializada, mas também têm tecnologia para poder avaliar, mapear e projetar tarifa no Brasil. A gente tem usado dados gentilmente cedidos pela TR Soluções em diversos estudos que a Bracel soltou nos últimos 3, 4 meses. Isso, para nós, tem sido muito importante, porque a qualidade da informação é fundamental para que a gente possa fazer análises precisas e os estudos adequados que a gente tem feito aqui na Bracel. Então, Helder, sem muita delonga, eu passo para você, para que você nos possa dizer aí qual é a rota desse foguete tarifário e onde é que ele vai pousar nos próximos anos. Obrigado, Helder. Um grande abraço. Maravilha. Obrigado a você, Rodrigo, e a todos da Bracel pelo convite, né, pela oportunidade de falar um pouco sobre o mundo das tarifas e o que a gente está enxergando aí para o futuro. E a gente tentou também preparar um material que tivesse aderente aí com as necessidades de vocês, né, o que as comercializadoras principalmente querem enxergar. Eu vou fazer meio que um mix de apresentação, né, algumas coisas na apresentação e outras diretamente na plataforma da TR, no SET, né, que é a nossa plataforma, nossa aplicação web de projeção tarifária, que a gente desenvolve já há mais de 10 anos, né? A TR fez 11 anos esse ano e já nesse período todo que a gente tem desenvolvido essa solução, acompanhando, né? Porque o SET, na verdade, só falando um pouco sobre ele, o que a gente faz é reproduzir os cálculos tarifários da ANEEL. Então, a gente acompanha hoje todas as 53 concessionárias e todas as 52, se não me engano, permissionárias, né? A gente faz um mês, mais ou menos, que a gente conseguiu popular as informações de todas as distribuidoras do Brasil. Então, agora a gente está completo do ponto de vista de representatividade do mercado de distribuição. Então, eu vou fazer um mix entre a apresentação e diretamente na aplicação, que é mais fácil para a gente enxergar algumas coisas. Bom, vamos lá. Vou começar com o tema a pauta do dia, né? Que são essas distribuidoras que tiveram evento tarifário no primeiro quadrimestre do ano, né? E que está gerando toda essa confusão no Congresso Nacional, principalmente liderada lá pelo pessoal do Ceará, que, né, olhando para os consumidores residenciais, depois a gente vai olhar, né, especificamente para o A4, que eu acho que é mais interesse para vocês, olhando TUS de demanda, TUS de encargos e a tarifa de energia também, olhar também como é que ficam, né, o encargo de imigração, né, que é a parcela da conta da conta Covid e da conta escassez hídrica que o consumidor que migrar vai levar consigo, né, ao migrar para o Mercado Livre. Mas a gente só vai falar um pouco aqui das tarifas residenciais, porque, né, é a pauta do dia, onde a gente enxerga aí a mídia falando bastante. Então, né, a gente pegou todas as distribuidoras que passaram por evento tarifário no primeiro quadrimestre e, olhando 2021, a variação média, né, das tarifas, e olhando só tarifas sem considerar bandeira, nem imposto, nem nada, né? No ano passado, elas os consumidores residenciais perceberam uma variação de 6,68% nas tarifas, né, em suas tarifas. E em 2022, né, isso já é dado realizado, a gente está falando em 17,75%. Né? Essas últimas distribuidoras aqui, principalmente da Coelba, Cosern e principalmente Enel Ceará, né, que é acho que o estado que está encabeçando toda essa discussão lá no Congresso para postergar o reajuste para o próximo ano. Enfim, né, 24% foi o reajuste aprovado e poderia ter sido maior, né, se não fossem vários movimentos
que a ANEEL está encabeçando, que ajudam nessa, né, a reduzir as tarifas. Um deles é o crédito tributário, PIS/COFINS, que a gente vai falar sobre ele. Tem outras questões ali também, que tem a ver com bandeira tarifária, mas que a gente não vai entrar muito nesse tema. E aí, né, o que a gente está esperando para o ano, né? Não sei se vai ser um foguete desse jeito que você está falando aí, Rodrigo, mas, né, olhando a tarifa média Brasil, né, comparando, né, as tarifas vigentes no começo do ano e com as tarifas que vão estar vigentes no final do ano, então a gente tem uma mistura de tarifas históricas com projeção TR, a gente está falando em algo em torno de 12% de aumento, né? E nesse ponto a gente também está considerando, né, reduzindo as tarifas, né, só 47% da receita fixa de energia de reserva. Né, desculpa, vou falar de novo. Na verdade, a segunda tranche da conta de escassez hídrica, que é para cobrir, né, o PCS, o Procedimento Competitivo Simplificado, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele na hora que a gente estiver falando de energia de reserva, a gente está considerando somente a receita fixa das usinas que têm previsão de entrada em operação até 1º de agosto desse ano, que é o prazo limite para que elas entrem em operação para não ter o seu contrato rescindido. Então, a gente tirou aí cinco empreendimentos que não têm nem previsão de entrada em operação, porque a tranche 2 ela foi desenhada especificamente para cobrir os custos do PCS de 8 meses, né, de maio de 2022 até dezembro de 2022. Então, a gente está considerando aí somente reduzindo a tarifa, né, essa tranche 2, 47,71%. Tá? E aí, eu quero entrar agora na... E aí, por que está acontecendo isso? Né? Nossa, né, eu estava até conversando com uma repórter da Folha agora pela manhã, e ela falou, poxa, Helder, por que está acontecendo isso, né? Quer dizer que no Nordeste, principalmente porque a gente estava apresentando algumas tarifas regionais e a gente vê que no Nordeste é onde tem o maior aumento. Aí eu falei, olha, é por causa disso, né? Coelba, Cosern, Enel Ceará, Energisa Sergipe, essas empresas que representam uma parcela bastante significativa do mercado do Nordeste, elas, né, têm algumas condições, algumas características específicas, né? Elas têm aqueles contratos antigos ainda da época do PPT, o Programa Prioritário de Termoeletricidade, que, né, cujo preço da energia passou de R$400 por megawatt-hora. E esses contratos, né, tem a Enel Ceará, tem com a Termo Ceará, tem a Celp com a Termo Pernambuco, né, e esses contratos representam mais de 22, dependendo da distribuidora, 25% do portfólio, né? Então, R$400 é um contrato cujo preço ele é reajustado pelo preço do gás natural, IGPM e dólar. Então, por isso que ele tem uma representatividade muito grande, não só em termos de parcela do contrato, né, do portfólio, mas também em termos de preço, né? E aí, o outro fator que explica essa diferença é que, para essas distribuidoras do primeiro quadrimestre, né, que passaram por evento tarifário, as condições hidrológicas no início do ano passado eram completamente diferentes, né, do que aquelas verificadas nas distribuidoras que passaram por evento tarifário no segundo semestre, por exemplo, né? Porque naquele momento, no começo do ano, não se tinha esse problema com, né, o que foi reconhecido na tarifa, em termos de cobertura tarifária. As distribuidoras, né, tiveram um reconhecimento depois, né, em termos de despesa, muito maior do que elas tiveram de cobertura tarifária. Isso significa que elas carregaram consigo, essas distribuidoras, um peso muito grande, um custo financeiro muito grande, né, principalmente a partir do segundo semestre, que agora, em 2022, é que está sendo reconhecido na tarifa. Já as distribuidoras do segundo semestre, boa parte dos efeitos da crise hídrica já foi reconhecida nas tarifas de 2021. Então, em 2022, né, a gente espera uma redução desse impacto financeiro que a gente está percebendo para as empresas do primeiro semestre. Então, por isso que a gente vê aí, né, um alívio, né, para o ano, né, comparativamente a essa média aí de 17,75%. Não é a mesma situação para algumas distribuidoras, as duas principais distribuidoras do Brasil, né, a Enel São Paulo e a CEMIG, por exemplo. Elas devem ter um reajuste aí no patamar dessas empresas que tiveram aqui o evento tarifário no primeiro quadrimestre. Bom, vou entrar aqui agora no 7, voltando aqui, já deixei aqui preparado.
Então, a gente está numa ferramenta aqui, que é uma ferramenta de evolução tarifária, que a gente consegue, um filtro, né, que a gente consegue ver aqui, eu estou lendo todas as distribuidoras, somente o grupo B, né? Então, eu estou comparando as tarifas vigentes no dia 1º de janeiro com as tarifas que vão estar vigentes, né, considerando tarifas históricas e projetadas no dia 31 de 12 de 2022. Então, estou olhando aqui para todas as distribuidoras. Então, o que a gente enxerga aqui é justamente essa variação, né? Não sei se vocês conseguem enxergar, vou até aumentar um pouquinho mais aqui, de 11,90, que é justamente o impacto que eu mostrei ali para vocês. E o que está explicando esse impacto? Aqui a gente está olhando por componente tarifário. Então, o primeiro é o fio B. E o fio B, que é, né, o custo que representa, o componente tarifário que representa que, né, paga os custos do serviço de distribuição, tanto o CAPEX quanto o OPEX. É a parcela B da distribuidora. E a gente está percebendo, né, um aumento de 19%, né, e dos 11,90, deixa eu desligar o telefone aqui, licença. Está representando, dos 11,90, está representando quase 6 pontos percentuais, ou seja, mais da metade do efeito médio percebido pelos consumidores residenciais é explicado pelo fio B, né? Em segundo lugar, a gente está falando do ESS e do ER, né, que a ANEEL considera somados esses dois componentes. Então, basicamente, o encargo de energia de reserva que está explicando é o PCS, que nós estamos considerando a totalidade dele entrando na componente tarifária, assim como a ANEEL fez com as empresas do primeiro quadrimestre e também com o último despacho que ela publicou com as empresas do segundo, que vão passar por evento tarifário no segundo quadrimestre. Então, a ANEEL está considerando que todas as usinas, né, vão entrar em operação ali em maio, 1º de maio. Bom, isso representa 5,5 pontos percentuais. E, em terceiro lugar, vem a CDE, né? Porque a CDE, vocês viram que a CDE passou ali de 20 bilhões para 32 bilhões de reais, né? Um aumento, né, bastante significativo em termos de componente tarifária. E olhando a média, né, considerando todos os níveis de tensão, todas as distribuidoras, é lógico que se a gente pegar o Norte e Nordeste aqui, né, apesar de, em termos de percepção de variação, o Norte e Nordeste está percebendo uma variação da tarifa em razão da CDE maior do que as empresas do Norte e Nordeste, mas mesmo que as empresas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mas mesmo assim ainda as empresas, né, as distribuidoras, os consumidores do Norte e Nordeste ainda estão pagando por uma CDE bem menor, né, que está vendo essa transição só em 2030 que vai haver a equalização. Então, a gente está falando aqui de 5,5 pontos percentuais, 5,16 pontos percentuais. O que está explicando a redução das tarifas é justamente a energia, né? A energia aqui está tendo uma redução, isso aqui representa todos os componentes, né? Todo o portfólio das distribuidoras. Então, está tendo uma redução aqui representando quase 4 pontos percentuais, né? No sentido oposto aos aumentos. Se a gente olhar, por exemplo, as empresas do Nordeste, olhar só a região Nordeste e mantendo aqui do grupo B, né, 2022 também, a variação média é de 17,31%, muito próxima dessa variação que a gente olhou aqui de 17,75%. E o que está explicando, né, essa variação? Em quarto lugar aqui, além da CDE, do ER e do fio B, a gente tem a energia aqui, representando 2,38 pontos percentuais desses 17%. Ou seja, no caso dessas empresas, né, basicamente porque elas, né, estão carregando, nesse ano de 2022, custos financeiros que não foram, né, reconhecidos no evento tarifário de 2021. Então, vamos lá. Agora, olhando para o fio B. Então, vamos voltar aqui para o Brasil todo, para a gente ir para a gente olhar os impactos e ver o que está acontecendo, né? Então, fio B. Bom, fio B, vou voltar aqui para a apresentação só para mostrar para vocês isso daqui que é importante, né, que são os contratos de concessão de distribuição. De todas as concessionárias de distribuição, que são 53, 18 delas, que representam 55% do mercado, elas estão submetidas ao PRORET, né, e aí o indexador da parcela B, nos eventos de reajuste tarifário, é justamente o IGPM, né? E, por outro lado, né, as 35 distribuidoras que representam 45% do mercado têm aí os contratos novos de concessão.
maior parte desses contratos aqui, eles devem vencer até 2030, eles já devem migrar, né, para o ProRet-A, e aí vai passar o indexador a ser o IPCA. E tem uma diferença, depois, na hora das discussões aqui, se vocês quiserem entender como é que funciona, né, a diferença entre, no momento do reajuste, a diferença entre os dois, a gente pode passar por eles para vocês, né, se tiverem interesse. Bom, o segundo elemento é o encargo de nível de reserva. Aí vamos entrar aqui no encargo de nível de reserva para mostrar para vocês o que está acontecendo. Quando carrega... Quando compartilha a tela, fica um pouquinho mais lento, mas já vai entrar. Vocês vão ver a diferença que está acontecendo, né, em 2022 para o encargo de nível de reserva. Bom, esse aqui é o saldo da Conera, esse aqui é a receita fixa de energia de reserva. Então, a gente vê, ó, né, a receita fixa, considerando aqui, olhando, né, para todo o histórico dos leilões que ocorreram, né? Então, todos os leilões que ocorreram até o 10º leilão de energia de reserva, que é o que a gente tem aqui até 2021. Então, no ano passado, a título de energia de reserva, todos os consumidores livres e regulados pagaram 8,5 bi a título de encargo de energia de reserva. Para 2022, considerando a inclusão, né, além do reajuste pelo IPCA, desse custo aqui, dessa receita fixa, se a gente considerar também 8 meses do PCS, que é o suprimento de 1º de maio até 31 de dezembro, a gente está falando em 17,7 bilhões de reais a título de energia de reserva. Então, é basicamente o que está explicando, né, essa variação aqui que a gente observa. E nós estamos considerando isso nas nossas projeções também. Apesar de estarmos considerando, né, a segunda tranche somente 47%, né, em termos do que a ANEEL considera, porque a ANEEL também ela não, é diferente do que acontece, né, a operacionalização da energia de reserva do mercado regulado é diferente do mercado livre. No mercado livre, né, os consumidores pagam na liquidação da CCE o valor efetivo do mês de referência. No caso do mercado regulado, a ANEEL considera um percentual da receita fixa, né, de responsabilidade dos consumidores regulados. No ano passado, ela considerou 40%. Né? Então, 40% da receita fixa é reconhecida na tarifa econômica, porque ela entendia que os outros 60% seriam cobertos via PLD. Né? Então, basicamente, assim que a ANEEL faz. Então, só que para esse ano está na proposta, na mesma discussão sobre os adicionais de bandeira tarifária, a ANEEL também coloca os percentuais que ela está propondo para esse ano. E para esse ano ela aumentou para 62%. Então, ela está entendendo que o PLD vai ficar mais baixo esse ano. Então, do ponto de vista econômico, o que vai ser reconhecido na tarifa tem que ser um pouco maior. Então, por isso que ela, né, deve ter aumentado por causa disso, porque o PLD, a expectativa é de um PLD menor para esse ano. Então, ela reconheceu na tarifa um pouco a mais. Só que aí, o que acontece, né? Ela considerou para as empresas do primeiro quadrimestre a totalidade do PCS, e no último despacho que ela publicou com as coberturas tarifárias de ISS e de IR, né, econômicas, as coberturas econômicas para o segundo quadrimestre, então empresas que têm evento tarifário entre maio e agosto, ela considerou ainda a totalidade do PCS e mais 40% sendo reconhecido de forma econômica. Então, é por isso que a gente tem, né, esse efeito aqui bastante importante, aqui passando de 15,75 para quase R$50 por megawatt-hora, aqui representando 5 pontos percentuais. É basicamente por causa, né, do PCS. Tá? E aí, depois, se vocês quiserem, a gente pode até comentar um pouco mais sobre esse fato. Bom, CDE, não vou nem falar sobre a CDE, porque a CDE a gente sabe que, né, teve esse aumento, acho que não tem problema em relação a isso. Aí a gente tem algumas incertezas, né? E aí a gente pode, até preparei aqui um roteirozinho, a gente tem algumas incertezas. Por exemplo, o Proinfa. O Proinfa é uma incerteza que a gente tem, mas isso mais para o ano que vem. Eu acho que, deixa eu ver aqui, antes da gente entrar na... Bom, vamos falar das incertezas, depois a gente vai para as tarifas em si do A4. Bom, Proinfa, a gente está considerando aí um pouco mais filosófico aqui, né? Vou entrar aqui e falar sobre... Filosófico é a conversa, mas a gente, né, trata disso de forma bastante prática no sistema aqui. O que a gente está considerando em termos de Proinfa, mas isso com impacto a partir do ano que vem, né? A gente sabe que a Lei 14.182 também promoveu
a possibilidade dos contratos de Proinfas serem prorrogados por mais 15 anos, né? Então, o que acontece, né? A gente, os três tipos de fonte, né, que é PCH, eólica e biomassa, a gente entende, vou tirar esses de transmissão aqui que não precisa, a gente entende que eólica, ao discutir o assunto com agentes do mercado, a gente entendeu que os agentes que têm contratos de Proinfa, que são da fonte eólica, eles não têm interesse em renovar os seus contratos com as condições que foram colocadas na lei. Porque o custo, né, o preço, teria uma redução muito grande a partir do início dessa renovação, a partir do ano em que começaria essa renovação. Então, passaria, de hoje a gente está falando de eólica aqui, né, de 2022 de 752, passaria para um valor que agora não tem de cabeça, aí tem no decreto. Se alguém aí da TR estiver acompanhando, tiver o número aí de cabeça, vai passar para alguma coisa em torno de menos de R$300, se eu não me engano. Então, isso a gente entendeu que para os geradores eólicos isso não faria sentido. Para biomassa, né, a lei fala que teria que ter a ANEEL só poderia aprovar o Proinfa se houvesse um benefício para os consumidores. E talvez na biomassa isso não aconteça, talvez seja pior para o consumidor se houver a renovação dos contratos. O único que nós estamos considerando aqui para o futuro é a renovação dos contratos de PCH. Então, por isso que a gente olha aqui, né, PCH, isso aqui é futuro, né? Projeção de PCH, a gente continua a projeção para o futuro, né? Eólica, a gente está considerando como projeção já uma redução dos contratos a partir de 2027, né? E acabando, acho que em 2034. E para biomassa, também já em 2028 já não tem mais nada de biomassa. Então, essa é uma incerteza que a gente tem, não sabe se realmente eles vão ser renovados ou não, enfim, isso é mais para 2023, essa incerteza. Aí o outro elemento que a gente tem de incerteza é a CDE outorga, né? Que aí eu trouxe aqui também na apresentação para a gente mostrar para vocês, né? O que é a CDE outorga? Né? A resolução 30, a lei 14.182 de privatização da Eletrobras, de capitalização ou desestatização da Eletrobras, prevê que a receita com a outorga das usinas da Eletrobras, que hoje estão sob o regime de cotas, vai ser metade para a União e a outra metade para a CDE. E o CNPE, na primeira resolução, foi a resolução 15, publicada no ano passado, né, em setembro, e depois ela publicou a resolução número 30 no final do ano, só ajustando algumas coisas. Ela prevê o seguinte, que, né, até 30 dias contados do ato da assinatura dos novos contratos de concessão, a Eletrobras vai aportar, o novo acionista, né, vai aportar na CDE, mas isso, né, vocês sabem muito bem, devem ter brigado já para isso, né, vai ser beneficiado somente, só vão ser beneficiados os consumidores regulados, né, vai ter esse aporte de 5 bilhões de reais. Agora, essa é a incerteza, né? Será que esses 5 bilhões entrariam em 2022 mesmo? E aí, o que aconteceria? Será que a ANEEL promoveria uma revisão tarifária extraordinária, contemplando todas as distribuidoras para colocar esses 5 bilhões? Não dá para saber, essa é uma incerteza que a gente tem. Nós estamos considerando esses 5 bilhões, a gente, né, no nosso cenário, a gente está considerando esses 5 bilhões entrando a partir de 2023. Então, a gente joga essa mesma tabela aqui do final, a gente arrasta ela para um ano para baixo. Então, os 5 bilhões a gente considera em 2023. Então, só para vocês saberem o que a gente está considerando. Isso é uma incerteza que não dá para saber muito como é que isso vai se dar. Bom, aí, o que mais de incerteza que a gente tem? Bom, aí tem os créditos tributários, né? Em relação aos créditos tributários, vou entrar aqui para mostrar para vocês o que acontece, né? Poxa, esse eu acho que é um elemento de maior incerteza e que prejudica bastante a previsibilidade, né, das variações das tarifas. Nós estamos considerando, queria até pegar aqui para mostrar quanto que a gente está considerando de crédito tributário para vocês terem uma ideia, né, para 2022, quanto que isso está representando em termos de... Vou entrar aqui, enquanto a gente vai carregando, deixa eu colocar aqui de volta essa aqui que é para a gente voltar aqui, não era para ter saído dela, mas aqui o que a gente tem, né? Tem o valor requerido, que é o que totaliza aqui, quando a gente soma todos o crédito tributário de todas as concessionárias e permissionárias,
a gente tem um valor de 60 bilhões de reais. O que já foi reconhecido na tarifa desde 2020, com a CEMIG e com a EDP Espírito Santo, que foram as primeiras a terem reconhecido, né, esse crédito nas tarifas dos consumidores nos eventos de 2020, né, se a gente tomar tudo que já foi reconhecido até os eventos tarifários de abril desse ano, a gente está falando que já foram reconhecidos 12,5 bilhões de reais. Para este ano, 2022, nós estamos considerando que vão ser ainda reconhecidos nas tarifas mais 7,5 bilhões de reais, né? E ainda tem essa briga das distribuidoras querendo pegar uma parte desses 60 bilhões, né? A gente não sabe exatamente, né, se elas têm razão ou não. Isso é uma questão tributária e que a gente nem se mete nesse assunto porque a gente não tem competência para isso, mas é algo que pode mexer nesses 50 bilhões. Então, esses 50 bilhões podem, né, não ser totalmente reconhecidos nas tarifas, as distribuidoras podem ficar com parte deles. E aí, o problema é que a gente não sabe exatamente em quanto tempo vai se dar essa devolução dos créditos tributários, né, de PIS/COFINS. A gente se baseia, né, na capacidade de compensação desses créditos pelas distribuidoras perante a Receita Federal. Isso a gente pegou todas as cartas que foram enviadas pelas distribuidoras à ANEEL em resposta a um ofício que a ANEEL perguntava sobre a capacidade de compensação desses créditos, né? E aí a gente, né, para algumas distribuidoras, por exemplo, Enel São Paulo, a gente considera que vão ser necessários 10 anos para esses 7 bilhões e meio serem reconhecidos, mas assim, é uma incerteza, a gente não sabe exatamente. Se a gente pega, por exemplo, a Equatorial Pará, a gente está falando de 955 milhões de reais. Só que só em 2021 já foram reconhecidos 623 milhões. Ou seja, a gente entende que em 2 anos, só 2 anos vão ser suficientes para reconhecer a totalidade desses créditos. Mas isso pode não ser, né, pode não acontecer dessa forma. Então, essa é uma outra incerteza que a gente tem. E aí, eu queria ver aqui o crédito tributário, vou colocar de novo aqui só rapidinho, colocar aqui janeiro, 2022 e 2022 aqui, dezembro. Grupo B, só para a gente ver quanto que os créditos tributários estão representando a menos na tarifa, né? Então, crédito tributário da TUSD, a gente está falando de menos 15,51, né? Que a gente está, no ano passado já tinha 15,31, para esse ano 15,51, e para TE, né, R$11 por megawatt-hora, e esse ano menos R$21 por megawatt-hora. Então, está representando aqui uma redução só do crédito tributário da TE, menos 1,6 ponto percentual desses 11,90% aqui que a gente está esperando para o ano. Bom, acho que um outro ponto, acho que mais... E aí, olhando um pouco... Vamos entrar agora aqui, acho que falar das tarifas do A4. Bom, vamos lá. Na verdade, assim, esse mesmo filtro aqui, eu fiz aqui, preparei para o A4, né, que é só a gente selecionar aqui, na verdade, né, o subgrupo A4, mas eu deixei de uma forma mais fácil assim, de enxergar, porque tem muita componente, então vamos para o que interessa, que é o quê? Né? Então, olhando para a tarifa de 2020, aqui a gente está falando da média Brasil também, a gente considera um fator de carga aqui, uma modulação também típica nossa aqui, que o usuário, que pode alterar também o perfil do consumidor, né, para ter uma tarifa que represente exatamente o perfil desse consumidor, mas vamos falar que a gente está falando sempre a mesma língua aqui para o mesmo fator de carga, o mesmo perfil de consumo, tá? E média Brasil. Então, né, TUSD de demanda em 2021 em relação a 2022, a gente percebeu uma variação de 12,23%, né, que dos 8,22 que foi a tarifa média percebida pelo A4 em 2021, né, representou 3,11 pontos percentuais. TUS de encargos, que também consideram as perdas, né? Eu sei que no Mercado Livre a gente fala de TUS de encargos, mas também, né, as perdas fazem parte da TUS de encargos. Então, teve uma leve redução aqui, né, que nem praticamente não teve alteração. E a TE, a gente percebeu um aumento aqui de 9%, né, que representou desses 8,22%, 5 pontos percentuais. E em relação às contas da TE, que é o encargo de migração, e aqui em 2021 a gente está falando especificamente da conta Covid, né, a gente está falando... E isso aqui está negativo porque dentro dessa componente tarifária
tinha a conta CR, né? Então, isso aqui, na verdade, é um resquício, acabou em 2019, então isso aqui é um resquício financeiro da conta CR. Então, o consumidor percebeu, na verdade, uma variação de 666%, né? De 2,29 pontos percentuais desses 8 aqui, a cobrança da conta Covid, né? Que, na média, está em R$ 8,83 por megawatt-hora. Aí, vamos para 2022. Então, aqui, mesma coisa, a gente tem projeção e tem tarifa histórica, né? Então, 2022, o total aqui, a gente está percebendo um aumento de 8,78 para o A4, né? A tarifa do A4, específica para o A4 cativo, e TUS de demanda tendo um aumento de 15%, representando 4 pontos percentuais, basicamente fio B que está representando isso, esse aumento, né? Isso aqui é take or pay, né? Então, isso aqui é custo para o consumidor mesmo na veia, não tem como fugir dele. E aqui a TUS de encargos, também um aumento significativo em razão da CDE, que representa aqui, né, uma parcela bastante significativa de 6,27. Por outro lado, a TE, né, que no ano passado teve uma pressão muito grande, esse ano, na média, né, se a gente considerar só as empresas do primeiro quadrimestre, a TE está representando um aumento, né, na tarifa média, na percepção média do consumidor. No caso da média Brasil, a gente está falando de uma redução aqui de 2,46%. E em relação à conta Covid, a gente passa de 8,83 para 9,27, né? Um aumento singelo aqui, mas, né, que é basicamente a atualização aí do custo financeiro. Aí, vamos para 2023 agora. 2023, porque em 2023 a gente passa a pagar também a conta escassez hídrica, que é esse empréstimo agora. E aqui a gente está considerando, né, a primeira tranche e 47%, ou quase 48% da segunda tranche. Então, a TUS de demanda, a gente está esperando uma redução da TUS de demanda. Por que a gente está esperando uma redução da TUS de demanda? Principalmente por causa do fio B. Em 2023, boa parte das distribuidoras que tem contrato antigo ainda, ou tem uma representatividade do mercado muito grande, vai passar por revisão tarifária. E na revisão tarifária, a metodologia da ANEEL vai olhar e vai ver, poxa, a receita da distribuidora nos eventos de reajuste tarifário, em que foram aplicados IPCA e GPM de 2021, de 2020, né? Os custos da empresa cresceram na mesma proporção que a receita regulatória dela? Não, porque a regra do jogo é a atualização da parcela B e GPM menos fator X. Deixa eu ver como é que estou de tempo aqui. Tá? Tem mais um tempinho ainda, né? Uns 2 minutinhos aqui, porque depois aí a gente fala, Alexandre, de Itaipu nas discussões, aí acho melhor, viu? Acabei me cedendo um pouquinho aqui, mas já estou terminando. Então, o que acontece? A ANEEL vai olhar para a receita da distribuidora e vai falar, poxa, cresceu mais a receita regulatória devido à regra do jogo, cresceu mais, então agora eu vou ter que dar um corte nessa receita na revisão tarifária. Aí na revisão tarifária serve justamente para isso. Então, a gente tem uma expectativa de redução da demanda. Então, o fio B, em 2023, deve ter uma redução na média, né, em razão dessas revisões tarifárias pelas quais a maior parte das distribuidoras, ou uma parte significativa do mercado, vai passar em 2023. Então, a gente tem aqui uma redução aqui de 1 ponto percentual, né, desse 1,68 que a gente está percebendo de aumento das tarifas, e o TUS de encargos tem uma redução, que a gente está esperando uma reduçãozinha na CDE, e a tarifa de energia, por outro lado, tem um aumento aqui, que a gente está esperando um aumento da tarifa de energia, representando 4,39 pontos percentuais. Em relação ao encargo de imigração, que aí em 2023, a gente vai considerar não só a conta Covid, mas também a conta escassez hídrica, a primeira parcela da conta escassez hídrica, aí o encargo de imigração médio, Brasil, passa de 29,27 para 18,98, quase R$19 por megawatt-hora, né, representando aqui desse 1,68, 1,82 ponto percentual. Bom, e aí acho que tem 2 pontos do futuro que não tem a ver com 2023, mas com 2026, com 2024, né, que é Itaipu e o ERCAP, né, que é o que a gente está chamando de ERCAP, mas é os 8.000 megawatts das térmicas, né, que vão ser contratadas aqui no âmbito da privatização da Eletrobras, né, com
com essa entrada em operação aqui, considerando, né, 1026, 2027, essas térmicas controversas aí que já acharam até receita para a construção do gasoduto vindo do pré-sal, que deve sair aí. Se vocês estão em Brasília aí, né, pessoal da Bratel, devem estar acompanhando mais de perto do que a gente sobre esses fatores aí, né? Mas em termos de receita anual, né, a gente está falando de uma entrada aqui, né, chegando em 2020. Que depende também de alguns fatores, e tem alguma incerteza em relação a isso aqui também, né? Mas pelas nossas projeções e considerando a forma como a gente entendeu e aplicando o decreto, né, a fórmula de atualização do preço teto do decreto 11042 de 2022, a gente passa aqui em 2026, 27, 28, aqui passa de 25 bilhões de reais, e aí depois que entrar tudo aqui, vai algo próximo de... Devia ter esses números aqui agora, mas aí depois é só atualização aqui, depois são 15 anos, né? Começa a cair, mas como tudo no Brasil se cria, nada se termina, né? Eterniza. Isso aqui provavelmente deve continuar daqui para frente. Isso aqui é considerando que o fim dos contratos, né? Mas que provavelmente seriam renovados, mas está muito lá para frente, muita coisa vai rolar por aí ainda. E aí tem Itaipu, que eu acho que pode ter uma incerteza, né? Alguns pontos aí a gente pode discutir Itaipu, o que a gente está enxergando sobre Itaipu aí nas discussões, porque eu já excedi o tempo que eu tinha aqui, me desculpem. Querem que eu comente Itaipu ou querem perguntar alguma coisa aí, Alexandre, sobre Itaipu? O que vocês querem saber sobre Itaipu? Se quiser comentar um pouquinho sobre Itaipu, o Tá. custo e tudo mais, né? Como é que está a tarifa hoje, como é que ela ficaria sem o pagamento da dívida, acho que é interessante para a gente depois ter uma discussão aí. Beleza, vamos lá então. Ó, Itaipu, estou entrando aqui na tarifa de repasse, que é a mais importante. Enquanto isso, eu vou carregar aqui também um outro item aqui. Vamos entrar aqui na tarifa de repasse. E aí eu vou entrar aqui num outro... Aqui, tarifa de repasse. Deixa eu pegar aqui. Esse outro item aqui, que é anexo Itaipu. Enquanto isso, vamos ver se vai carregando aqui. Também, beleza. Bom, em relação a... Eita, entrei na tarifa de geração. Não, peraí. Essa aqui tem que ser a tarifa de repasse de potência. Bom, nosso cenário considera o quê? Né? Nosso cenário de Itaipu considera a manutenção dos custos operacionais, né? Na mesma proporção que a gente tem hoje, e a gente remove todos os custos fixos da tarifa de repasse. Então, né, em 2023, acaba de pagar o custo da dívida, e aí a tarifa de repasse deve passar, né, segundo as nossas projeções, de $24,73 por quilowatt para 13,56 dólares por quilowatt. Essa é a nossa expectativa se a gente retirar todo o custo fixo da tarifa de repasse, né? Então, e aí, né, o que mais que tem de incerteza em relação a Itaipu? Bom, cotistas. Bom, nós estamos entendendo que nosso cenário mantém os atuais cotistas. Por quê? A gente rodou vários cenários de Itaipu e a gente percebe que se a gente aloca cotas para as distribuidoras do Norte e Nordeste, cotas do Itaipu, mesmo retirando todo o custo fixo, a tarifa dos consumidores do Norte e Nordeste, colocando Itaipu lá, ela acaba aumentando. Então, a gente entende que é melhor, do ponto de vista, né, de tarifa para o Brasil, para os consumidores, é melhor a manutenção dos atuais cotistas. Outra questão se fosse a mercado, por exemplo. Vamos supor que houvesse a descotização. A gente até criou essa ferramenta aqui para simular justamente essa possibilidade, que é o quê? Haveria uma descotização de Itaipu. Então, pega toda a cota que as distribuidoras do Sul, Sudeste, Centro-Oeste têm, tira do portfólio dela. E aí, provavelmente, o que aconteceria seria o governo realizaria um leilão, A-1 específico para a contratação de Itaipu. E aí, o problema é que talvez nem todas as distribuidoras, né, recontratariam tudo que foi descontratado. E também algumas empresas do Norte e Nordeste poderiam contratar essa energia de Itaipu também, né? Ok. Só que aí, nesse cenário em que, né, as empresas hoje estão, de alguma forma, sobrecontratadas, elas não precisariam recontratar a totalidade que foi descontratado,
Itaipu teria que ir a mercado vender essa sua energia. Aí é que entra o ponto que talvez eu jogue uma água fria aí para vocês, mas se isso acontecer e Itaipu for a mercado, ela teria que vender a sua energia para pagar os seus custos somente a um preço que pode variar, depende muito ali do risco hidrológico, mas pode variar entre 220 e 240 reais por megawatt-hora. Ou seja, essa é uma possibilidade que também a gente enxerga que talvez não faça muito sentido, seria um risco muito grande, a não ser que Itaipu tivesse uma transformação do ponto de vista institucional e ela passasse a, né, ter um caráter mais de competitivo mesmo, de uma empresa de mercado mesmo, que tem custos eficientes, né? Então, a gente não sabe se isso seria possível, né, por causa da relação binacional que existe, né, no tratado. Mas só para vocês terem uma ideia de tamanho, né, de tarifa em reais por megawatt-hora, porque falar em dólar por quilowatt é difícil, né? A gente está falando, em 2018, a tarifa de repasse de potência de Itaipu, né? A tarifa de Itaipu como um todo, considerando o risco hidrológico, a parcela de corrente contínua e corrente alternada, foi de R$ 342 por megawatt-hora. Só a tarifa de repasse representou R$ 232 por megawatt-hora. Em 2018, o risco hidrológico foi de R$ 75 por megawatt-hora, e aí tem, né, 21 e mais 13 aqui de transporte. Em 2019, o risco hidrológico foi de 325, a tarifa de repasse um pouco maior, 248. Em 2020, a gente já está falando em R$ 400 por megawatt-hora, mas isso por causa do dólar, né? E mesmo assim, com risco hidrológico de R$ 15 por megawatt-hora. Agora, 2021, né? A gente está falando em 2021 de uma tarifa de quase R$ 500 por megawatt-hora, sendo 345 somente a tarifa de repasse e R$ 93 de risco hidrológico. E aí mais a parcela aqui de transporte. Então, basicamente essa daqui, tarifa de repasse e também o risco hidrológico, né, que o novo acionista vai ter que assumir, né, porque a lei fala sobre isso, né, na descotização, ele vai assumir isso. Desculpa, estou falando de Itaipu, né? Eu confundi com a lei da 14182. Nesse caso aqui, né, a gente está falando o risco hidrológico, não dá para saber, depende de como que, se mantiver a mesma forma como está, o risco fica com o consumidor. Se for uma descotização, não sei como é que vai se dar isso daí. Acho que a melhor forma, né, que a gente enxerga para Itaipu, ou, não sei, olhando sob o ponto de vista do governo, seria aí que o pessoal está falando do Proinfão, né? Independentemente do custo, coloca em todo mundo e aí paga, independentemente do tamanho desse custo. Enfim, acho que esses são os principais pontos aí sobre Itaipu que a gente tem, assim, né, para falar a respeito. Se o pessoal da TR também quiser comentar alguma coisa, o Paulo aí que está acompanhando também, fiquem à vontade, mas um cenário assim, né, mais ou menos falando para vocês, é isso que a gente enxerga, tá? Ô Helder, bom dia, Bernardo aqui, tudo bem? Helder, uma dúvida, nesse cenário você já está considerando o fim do financiamento, cara, da usina? Olhando assim, 2023, essa ordem de grandeza que você deu de R$ 220, isso já considera o fim do financiamento? Sim, é exatamente isso. Eu estou falando só de custo operacional. Deixa de pagar todo o custo fixo, entre 220 e 240 reais. Essa é a conta que a gente fez aqui, que seria necessário a energia ser vendida. Mas quanto disso seria o risco hidrológico? Porque eu acho que tem um outro ganho aí, fora essa questão do pagamento da dívida, né? Que hoje você não tem nenhuma gestão desse risco hidrológico, né? Simplesmente o MRE não gera, o gerador fica exposto. Isso vale para a cota também, vale para CCR repactuado. O gerador fica exposto e a distribuidora, depois o consumidor cativo, simplesmente paga a conta com PLD alto, né? Quando você tiver essa descotização, se é que a gente vai avançar nisso em Itaipu, eu acho que tem um grande ganho aí, quer dizer, esses R$ 100 de risco hidrológico não seriam R$ 100 esse ano, porque a gente que estivesse comercializando essa energia teria percebido que haveria uma escassez hídrica e teria feito um hedge disso. Desses 240, quanto que na sua conta aí, mais ou menos está de risco hidrológico?
Só A para a gente ter gente uma tinha ideia. feito, não sei se o Paulo lembra, a gente tinha feito isso daí, acho que a gente tinha considerado a média dos últimos anos aqui, algo em torno de 50, 60 reais, se eu não me engano, Tá. viu? Fogo, Então, né? mesmo assim, a gente estaria falando de 170, 180, mais o risco hidrológico, digamos assim, né? Isso. Exato. É pesado, né? É pesado quando a gente olha Itaipu. Itaipu não é uma energia barata, como a gente acha, assim, por causa do custo operacional dela, né? O problema não era a dívida, né? Ou só a dívida. Mas, assim, considerando, né, para o consumidor residencial, e, né, lógico, tem um ganho, com certeza, né? Lógico, poxa, o custo da dívida, a gente está falando aqui de quanto, né? A redução aqui de quantos por cento, né? De 24 para 13, né? Um pouco menos que uns 48, 47%, um pouco menos que 50%, né? E para uma energia que a gente está falando que representa algo em torno de 17, 18, né, em torno de 20% do portfólio das empresas que são cotistas de Itaipu. Bom, estou aberto aí para discussão, dúvidas sobre outras questões aí que vocês queiram tratar. Acho que podemos abrir aqui para os associados, ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Quem também tiver aqui hoje, a palavra é livre. Sem dúvida nenhuma, tranquilo. Todo mundo. Tema fácil desse. Hã? Tema fácil desse, né? Tranquilo, né? Beleza. Helder, bom dia, Fred aqui da Bracel, tudo bem? Tudo bom, Fred? A gente viu até essa semana, a ANEEL esteve lá na Câmara e propôs algumas medidas aí para reduzir a tarifa, entre as quais a redução a retirada do ICMS temporariamente e tal, e enfatizaram, foi o Davi até que foi lá, que a passagem da CDE aí para o Tesouro, né? Tirar da conta dos consumidores. Assim, na tua avaliação, essas são as medidas mais interessantes, mais oportunas, ou teriam outras? Porque a gente viu, a CDE tiraria mais ou menos 5 e pouco por cento da tarifa. Não sei, o que você acha? São as medidas mais adequadas ou tem outras que deveriam ser mais eficazes? Fala-se muito, né? 5% a CDE? Dá só 5%? O El demonstrou aí. A média, lá, foi um dos primeiros slides aí. Está falando desse, considerando todos os consumidores, vamos pegar aqui de novo. Só o grupo B, eu acho que eu vi a fala do Davi na Câmara, ele falou em 5% também. Então, a gente tem visto aí os movimentos da ANEEL, principalmente no ano passado, né, que, assim, são movimentos técnicos, né? Então, por exemplo, antecipar a receita de ultrapassagem de demanda e excedente de reativo, e para algumas distribuidoras isso só seria reconhecido no evento de revisão tarifária. Então, são coisas que, né, a ANEEL fez, né, para tentar mitigar essas questões, né, mitigar a variação muito expressiva da tarifa. Teve outras também, né, o reperfilamento lá da rede básica também, né, que aquele custo, o passivo da rede básica de sistemas existentes, que a gente terminaria de pagar em 2024, né, se estendeu até 2028 para reduzir em 2020 e 2021 a tarifa. Teve também, né, várias outras medidas, a utilização lá do crédito de Itaipu, do excedente lá de Itaipu. Assim, são medidas que a ANEEL lançou mão, que estão assim dentro da competência dela, além desses empréstimos, né, para alongar o pagamento. Então, a distribuidora recebe esse custo, essa receita agora, né, que ela teria que cobrar do consumidor de uma vez só, e o consumidor paga alongado. Eu ouvi falar também de utilização de uma parcela maior dos créditos tributários.
Mas isso não sei se, do ponto de vista tributário, é factível ou não, né? Se utilizar a totalidade, porque isso depende a não ser que a Receita faça um repasse para a distribuidora, né? Mas o que não parece fazer. Não sei se faz muito sentido também, a gente não conhece. E foi uma pessoa que falou para mim que estava numa reunião no Congresso e falou que haveria essa possibilidade. Até a gente fez uma simulação, né, com a CEMIG. Se todo o crédito que os consumidores da CEMIG, né, tivessem disponível, que tem disponível ainda para ser reconhecido, se fosse reconhecido, o que aconteceria com a tarifa, né? Praticamente aconteceria o que aconteceu em 2020 e 2021, que a tarifa permaneceria em 2022 agora, estável, né? Mas é difícil, né, Fred, essas questões assim, a gente tem percebido assim algumas coisas que a ANEEL tem feito, tem algumas coisas também a ver com a conta bandeiras que também a ANEEL parece ter feito ali para ajudar essas distribuidoras agora que passaram por evento tarifário agora em abril. A ANEEL a gente tem percebido assim vários movimentos dela e assim movimentos técnicos, né? Porque não fazer isso que o Congresso está querendo, né? Fazer na canetada, né? Postergar o reajuste para o ano seguinte, com certeza isso deve dar algum problema do ponto de vista jurídico, né? Porque está infringindo o contrato, né? Contrato de concessão é claro sobre essas questões, né? A não ser que faça um novo empréstimo para evitar, né, esses aumentos, mas, poxa, não sei, é complicado isso, né? Não sei muito bem, não, essas questões aí. A gente tenta ficar meio longe dessas discussões, porque a gente nem gosta, a gente é mais técnico, né? Não fica tentando se envolver nessas questões políticas, a gente evita se envolver nessas questões políticas. Obrigado, Éder. Só complementando, então, só assim, a segunda parcela aí mais importante, que é SSR e energia de reserva, você chegou a verificar, vocês têm, não sei se você falou, quanto de despacho fora da ordem de mérito influencia aí nesse ESS? Não, aqui, na verdade, a gente está considerando, vamos ver aqui, a gente está considerando o CVU de segurança energética, aqui é pouquinho que a gente está considerando, a gente está considerando, acho que um mês só o CVU de segurança energética, ou seja, o despacho, acho que de R$400 por megawatt-hora, o CVU de segurança energética em um mês, ou seja, a gente está considerando praticamente que não há despacho fora da ordem de mérito esse ano aqui, né? Ainda mais pelas condições que a gente está tendo agora. Vou até checar aqui, mas eu acho que não. Talvez um mês ali, só que a gente está considerando um CVU de segurança energética aqui, em 2022 não tem nada, ou seja, nada de despacho fora da ordem de mérito aqui. Só em fevereiro de 2023, que é um cenário nosso aqui, que a gente está considerando um CVU de segurança energética de 548. Basicamente isso, assim, que é para o cenário futuro também, mas sim, né, a gente também não, esse é um ponto bem complicado, né, saber o que vai ser de despacho, mas nosso cenário 2022 praticamente nada de despacho fora da ordem de mérito. Helder, a gente está com Rodolfo Salazar e depois o Rodrigo Ferreira que querem a palavra. Claro. Eu queria só complementar essa discussão da CDE, Ângela, rapidinho, se me permite. Fazendo uma conta aqui de padeiro, né? Quer dizer, a CDE esse ano é 32 bilhões de reais, para uma receita do setor da distribuição, né, de 250, 30 aí. Então, daria na minha conta de padeiro aqui uns 10%, e você está mostrando aí 5%. Eu só queria tentar entender essa diferença. Você não entendi. Você está falando o quê? 5? Na verdade, o aumento que a gente está esperando em termos de tarifa e média Brasil, a gente está falando porque não é proporcional em todos os consumidores, né? Norte e Nordeste, e essa média, que é uma média ponderada pelo mercado de cada distribuidora, né, Alexandre? Então, a gente está falando da CDE. Vamos pegar a CDE. A gente está falando da CDE média Brasil de R$ 83,00 que a gente está projetando para 2022. Guardem esse número aqui, 51 para 83. Se a gente pegar, vamos pegar o Sudeste aqui, Sudeste. Quanto não, que é de isso CDE? É o peso dela na tarifa ou é quanto ela está pesando no aumento tarifário? Essa é a minha dúvida. Vamos lá. O aumento é aquele de... Vamos ver aqui, vou mostrar para você entender. No caso do Nordeste, do Sudeste, do grupo B, o que mais está pesando aqui é a CDE. Ela passa de R$ 60 para R$ 97,00. O aumento da componente é de 60,5% e o peso dela nessa variação aqui de 13 e 39... não, agora eu entendi, então.
é de 5,89 pontos percentuais, entendeu? Ó, não é então, o vamos lá. peso dela na tarifa, é o peso dela no aumento tarifário, né? Isso, o peso dela no aumento. Não é o aumento dela na tarifa. Se a gente falar o peso na tarifa, vamos voltar aqui para a Média Brasil. A Média Brasil, grupo B, e aí a gente faz uma conta aqui, ó. Na média, na tarifa. Vamos pegar na tarifa. Na tarifa, a gente está falando de 83 em 695. 83 dividido por 695. A gente está falando de 12%. Perfeito. Isso, média Brasil. Agora, aquela coisa, se a gente for para o Sudeste, né, grupo B novamente, aí a gente está falando de quanto? Para o Sudeste, ó, a gente está falando de 97,58 na tarifa total de 708. 14%. Né, o peso da CDE. E aqui a gente está falando do grupo B somente. Se a gente pegar aqui um cara de A2, né, lógico, o A2 não, vamos pegar o A4 aqui. Se a gente pegar o A4 do Sudeste, né, vamos pegar o A4. Então, a CDE, a gente está falando de 82 dividido por 537. A gente está falando de 15%. Quanto maior o nível de tensão, maior vai ser a participação da CDE, né? Mas se a gente pegar o Nordeste, vocês estão com aquele número ali, vamos pegar o Nordeste agora. Nordeste, vou pegar a gente tem esse número na cabeça aqui agora, ó. Nordeste. Nordeste, a gente está falando de, ó, CDE, 41, ó, R$41. 41 dividido por 714. A gente está falando de 5%, 6%. Né? Ainda tem uma participação menor. Então, na média Brasil, né, é 12%, mas o Nordeste ainda sendo menor do que o Norte, do que o Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Que ainda não houve a transição completa, né? 2030 só que a gente vai ter a equalização. Perfeito, está entendido. Obrigado. Mudou? Posso seguir aqui, pessoal? Vocês me Pode ouvem sim. bem? Estamos ouvindo. Em primeiro lugar, parabéns à Abracel pela iniciativa de fazer esse papo com a TR, é muito interessante, muito produtivo, e até como sugestão da gente repeti-lo com mais frequência, aí, porque essa questão de tarifa é um negócio que realmente dá uma na cabeça, são muitas componentes, e em particular, parabéns pela apresentação, e eu queria te fazer uma pergunta, enfim, você mostrou um dado ali, mas para você explorar com mais detalhes, com relação à encargo de energia de reserva, né? Você mostrou um gráfico aí com a evolução da Conea e, enfim, expectativa da evolução da Conea, expectativa de gasto de energia de reserva, que eu fiquei chocado, né? Para não falar outra coisa. É um custo extremamente alto. Não que a gente imaginasse que isso não fosse acontecer no futuro, mas eu queria que você explorasse isso um pouco melhor, porque isso realmente é um negócio que vai ser extremamente representativo quando a gente fala aí de 5 a 10 anos. Né? Se você soma isso, o custo da questão da geração térmica da Lei 14.000, me falou o número aqui agora. 182. 182 que você estava comentando, a gente está falando de uma tarifa de energia para todo mundo, sem exceção, cativo ou livre, que vai ser uma estupidez. Por favor, se puder explorar um pouquinho mais isso. Claro. Bom, o PCS, né, que é o que está causando esse aumento aqui até 2025, porque são 44 meses de suprimento, né? Vai de primeiro, isso se todas as usinas, né, na condição que foi contratada, né? Esse PCS foi contratado. Então a gente teve aqui, só indo aqui para vocês verem, né? O PCS, são esses dois últimos itens aqui, né? Então, o que mais pegou aqui foi a parcela da disponibilidade, né? O produto de disponibilidade, a esse preço aqui de R$ 1.600 por megawatt-hora. Então, a gente está falando de uma variação, né? Pegando aqui, deixa eu voltar aqui para 2022, aqui, ó, de receita fixa, e não, olha só, esse PCS, para vocês terem uma ideia, a gente está falando desse. Então, aumenta esse daqui pela inflação, aqui, coloca, sei lá, uns 10% aqui, mais R$ 800 por megawatt-hora. A diferença, que dá, na verdade, uns 12 bilhões de reais, a gente está falando do custo anual do PCS, são 12 bilhões de reais.
né, a valores de março agora desse ano, né, foi 11,2, né, em outubro, ou com dado de setembro, mas hoje, atualizando para março, a gente está com 12 bilhões de reais. Então, o PCS, ele entra em 2022, são só 8 meses, né? E depois ele vai até 2025. Em 2026, a gente tem a entrada aqui do primeiro leilão de reserva de capacidade, que foi realizado no dia 21/12 do ano passado, com início de suprimento em julho de 26. Então, apesar de a gente ter essa redução aqui em 25 para 26, a gente já tem até, né, se a gente caminhasse esse daqui, né, o 2021, pela inflação, ele chegaria mais baixo aqui. E aí, nós estamos considerando aqui em 2028, esse aumento aqui, ó, porque a gente está considerando, né, um cenário nosso, isso daqui, que é o quê? A gente está considerando Angra 3. Angra 3 entrando em 2028, esse que é o preço de contratação dela lá em 2015. Então, esse preço aqui, a gente estima que ele chegue em 2028 a em torno de R$600 por megawatt-hora. E também Angra 3 talvez nem entre como, assim, pelo que está lá no texto da lei, a gente colocou aqui como energia de reserva, porque a ANEEL ainda não regulamentou como é que vai se dar, de fato, né, o pagamento. Mas pode ser que Angra 3 tenha um caráter semelhante ao Proinfa também, né? De qualquer forma, né, pelo menos seria uma energia que ou cotiza e distribui, tipo Itaipu. Cotiza e distribui, que é o Proinfa, né? Você cria cota para consumidor tipo regulado. É isso aí. Isso aí, é um Proinfa, né? Então, aqui a gente colocou como energia de reserva, mas poderia ser, né? Tem cara de um Proinfa, né? Então, por isso que está aumentando aqui de novo. E isso aqui que a gente vê da Coner, assim, depende também do cenário de PLD que a gente considera, né? A gente está considerando um cenário de PLD aqui que, considerando esses custos de energia de reserva, o saldo vai ficar negativo, né? Porque é um custo muito elevado que a gente passa a incorrer, né? Basicamente isso. Não sei se tem mais alguma coisa que você quer que eu fale em relação a isso. Não. Agradeço aí você ter detalhado mais, estou consternado aí com os números, porque realmente são extremos. Mas olha só, assim, até a gente está até preparando um artigo a respeito para detalhar essas questões de energia de reserva, mas se isso for um som bom aí para os seus ouvidos, é o seguinte, que da receita fixa, né, desses 12 bilhões de reais, só 40, vamos dizer, 52% dessa receita fixa, ou seja, mais da metade dessa receita fixa, a ANEEL, a fiscalização da ANEEL indica que não tem nem previsão de entrada em operação. Ou seja, se passar a partir de 1º de agosto, né, e não entrar em operação em 1º de agosto, pela regra que está estabelecida pela portaria número 4 do MME, os contratos seriam rescindidos. Ou seja, a gente já teria uma redução de 52% da receita fixa. Então, o que eu ia falar, né? A gente está falando aqui de 12 bilhões de reais do PCS por ano, só de receita fixa. Quando a gente considera também o custo variável, se todas as usinas operarem, né, depende do despacho também, mas se todas elas operarem a plena carga, no momento que escasseia, se no ano elas operem o tempo todo, a gente tem que somar esses 12 bilhões mais 3, que é de custo variável. Perfeito, Helder. Muito obrigado, viu? Rodrigo. Bom, Helder, estamos chegando ao fim, não tem mais ninguém com a mão levantada, eu sou o último. Aí uma última pergunta para você, olhando mais para médio e longo prazo, um dos temas que tem aí tumultuado a pauta do setor e sido uma pauta frequente, inclusive na imprensa nacional, são as térmicas da Eletrobras, né? E aí há uma discussão sobre custos, benefícios que ela imputa ao sistema e etc. E tal. Vocês já deram uma olhada no impacto desses 8 gigas com 70% de inflexibilidade contratados na lei de capitalização da Eletrobras? Como é que vocês estão enxergando esse acréscimo aí esse acréscimo de energia térmica inflexível no sistema? Pois assim, tem muitas incertezas ainda, né? O próprio Ministério na portaria, nesse decreto que eu comentei com vocês, é o decreto 11042, né? Que ele estabelece
regra de cálculo do preço, de atualização do preço teto, né? Porque tem um preço teto que vai ser definido, que foi definido lá é o mesmo preço teto do leilão A-6 de 2019, que foi de R$292 por megawatt-hora, e ele é atualizado segundo essa fórmula, né, que ninguém sabia muito bem que ia ter uma fórmula dessa, pensava que ia ser só pelo IPCA, quando estava na discussão da consulta pública, da medida provisória, mas aí, né, estão falando também sobre essa parcela variável aí, sobre essa atualização, que aí depende de uma série de fatores, depende de Henry Hub, depende que são incertezas que a gente não dá para saber o que vai acontecer, né? Com preços de Henry Hub, tem aquele Japan Korea Marking, né? Que é um outro índice também de preço de gás. Então, é uma composição que, para o futuro, a gente não sabe como é que vai se comportar isso daí. Então, assim, tem muitas incertezas. O próprio Ministério mesmo coloca nesse decreto que ele vai publicar ainda várias outras portarias, né, para dizer como é que vai se dar, se essa energia vai ter lastro ou não, onde vão ser instalados, porque imagina só, né, onde que vão ser construídas essas térmicas? Né? A gente lendo lá o PDE 2031, a gente vê que, né, a EPE fala, olha, né, a gente vai fazer, difícil a gente saber fazer um planejamento de transmissão, por exemplo, sem contar gasoduto, né? Não vamos tirar o gasoduto aí e deixar para outro setor cuidar do gasoduto. Falando de transmissão, né, a EPE fala que está fazendo uns esforços para tentar entender qual vai ser o custo dos ativos de transmissão que vão ser necessários para interligar, né, essas usinas ao sistema interligado, mas vai depender do ponto exato onde essas usinas vão se conectar. Até a EPE fala que, lógico, vai buscar o caminho mais curto, mas também tem que ver que, né, as próprias renováveis já estão tomando boa parte da capacidade de transmissão. Então, né, isso tudo assim são muitas incertezas que a gente tem ainda pela frente, né? Em termos de impacto, assim, a gente fez algumas considerações, a gente tem alguns cálculos assim que a gente faz, mas a gente até é até difícil falar sobre eles, assim, porque muita coisa pode acontecer, Rodrigo, é bem complexo. Mas para vocês terem uma ideia, em termos de tarifa, assim, para vocês materializarem em relação ao que pode acontecer em termos de tarifa, com o cenário que nós estamos considerando, que é o preço teto de 292 com um deságio de 15%, e esse preço atualizado com base no decreto 11.042, né, vou mostrar para vocês como é que vai ficar, né, em termos de tarifa, né, pela nossa projeção, que pode mudar dependendo do que acontecer, né. Em 2026, com a entrada de 1.000 megawatts, é de R$ 9,70 por megawatt-hora, depois vai para 29. Em 2028, R$ 60 por megawatt-hora. Quando tiver lá os 8.000 megawatts, aí passa de 60 reais, passa de 80 reais por megawatt-hora, né? Então, não é pouca coisa, não. Mas, assim, tudo isso com algumas incertezas que a gente tem ainda aqui, né? Conforme o Ministério for publicando as portarias, os decretos, né, para regulamentar o assunto, a gente vai tendo um pouco mais de clareza e vai poder, né, afunilar um pouco mais aí as incertezas. Perfeito, Helder. Tá certo. Isso evidencia, né, a necessidade de, antes da decisão de contratar qualquer volume, qualquer energia, é muito importante analisar o impacto, os custos e os benefícios para que a gente possa fazer a melhor contratação possível, né? E nesse caso em especial, isso foi atropelado, porque a decisão foi do Congresso, né? E não foi dos órgãos técnicos a quem cabe tomar essa decisão. E eu digo isso sem nenhuma crítica à termoeletricidade, à inflexibilidade, nada disso, muito pelo contrário. Todo mundo aqui sabe quais são os atributos das fontes, a relevância que cada uma empresta para o setor. Eu faço uma crítica à forma como isso foi imputado. Quer dizer, vocês, grandes especialistas, não só foram surpreendidos com o decreto, né? A gente tinha ideia de que o preço teto seria atualizado pelo IPCA, e não é nada disso. Hoje, mesmo com o decreto, não é possível se calcular o preço futuro dessa energia na medida em que há várias
diversos elementos variáveis que vão flutuar a todo momento até que essa contratação seja feita. Então, tá bom. Bom, Helder, muito obrigado, tá certo, pelo teu tempo. Parabéns aí pelo todo o trabalho desenvolvido pela TR. Eu vi que você utilizou durante grande parte da tua apresentação a plataforma 7, né, desenvolvida pela TR, em que os usuários conseguem fazer suas simulações e olhar fotografias específicas sobre esse complexo tema que é a tarifa no Brasil. Tá certo? Então, me permite uma última pergunta, Rodrigo, uma última explorada aí no Helder, antes da gente encerrar, só continuando esse assunto das térmicas, que eu vi no cálculo ali dele que você considerou só a receita fixa, né? Mas são térmicas aí, eu não sei qual é o CVU dessas térmicas, mas provavelmente muito acima do custo marginal de expansão aí, e que vem com uma inflexibilidade de 70%, né? Isso também não gera um custo adicional aí nas tarifas? Então, na verdade, a gente está considerando 100% de inflexibilidade. A gente está usando a mesma filosofia da energia de reserva, né? A gente está tentando, né, desenvolver aqui uma forma da gente considerar, mas aí depende também de uma expectativa de despacho desses 30% aí, né? Então, assim, e do CVU, esses 30%, como que eles vão gerar, né? Vai gerar totalidade ou não? Então, mas a gente está trabalhando nisso. Quem sabe numa próxima oportunidade aí. Você já tem um sobrecusto aí, né? Nos 70 da inflexibilidade, que é certeza de despacho, digamos assim. Você já tem um custo aí de. Tem um aumento aí nesse caso, né? Mas porque se nenhuma for despachada, a gente está considerando esses 30% aí sendo despachados, né? Na verdade, assim, a gente considera que todos esses 8.000 megawatts seriam contratados, né, com inflexibilidade e no mesmo modo da energia de reserva. Então, lógico, a gente está trabalhando nisso, mas, né, espera que, quem sabe, numa próxima oportunidade aí com vocês, a gente já tenha cria um cenário de despacho e um cenário de custo variável aí para a gente poder simular algumas possibilidades. Daí a gente vai ter um número mais próximo do que de fato vai acontecer. Perfeito. Maravilha, Helder. Obrigado, tá certo? Vamos marcar mais vezes, né? Quem sabe a gente não amplia essa nossa cooperação Abracel, TR Soluções, para uma rotina dessa conversa sempre que for necessário. Acho que é um assunto recorrente, né? E a análise de vocês é sempre muito bem-vinda. Obrigado, tá certo? E até a próxima Sexta Livre. Boa sexta a todos. Bom final de semana. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Helder. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Helder. Tchau, tchau. Tchau, valeu, Helder.